Bom dia pessoal, mais um dia para mais uma reflexão, para a gente ficar bem afinado internamente, tá? Temos que afinar o nosso violão espiritual todos os dias. Você tem que aprender essa arte de saber tocar uma música com um violão que tem a tonalidade, a esperteza de fazer com que as coisas na sua vida aconteçam nessa melodia, nesse sentimento. Quando um cantor, canta, imediatamente ele coloca o sentimento nessa música e essa música vai emocionar a vida, vai emocionar as pessoas. Assim também, a pessoa que tem um conhecimento espiritual, ela tem que ser melodiosa, ela tem que colocar o sentimento, e não aquela coisa que a pessoa fica falando de uma forma técnica, uma forma erudita, que eu pessoalmente não gosto, tá? Então, para mim, tudo tem que ser espontâneo, da hora. Agora eu não sei o que eu vou falar, mas ao mesmo tempo existe uma presença interna da divindade que ela manifesta através da sua boca, das suas palavras. Deus canta através de você. Na verdade, tudo é Deus. E você, como parte de Deus, é uma energia de Deus falando aquilo que está dentro do fluxo divino, que é a reverberação, olha que palavra bonita, uma reverberação da mente divina, para deixar um legado, palavras nesse mundo que você possa meditar, sobre o que é dito. A partir do momento que você se coloca numa posição para servir ao divino, nesse sentimento amoroso de querer passar uma mensagem onde as pessoas ouvindo vão se libertar dos seus traumas, dos seus medos, das suas angústias. Então é isso que nós temos que fazer. E se você já vive nessa transcendência, nessa realização, a melhor coisa, o melhor sentimento que tem é passar a sua energia para as outras pessoas, para elas entenderem essa situação de alegria, de bem-aventurança, de prazer de estar vivo, de estar curtindo a existência, de contemplar, por exemplo, agora esse mundo material, esse planeta Terra, com todas as suas belezas. E aí você também para de se associar com frequências negativas que esse sistema quer incutir na sua mente, no seu coração, falando coisas só negativas, só coisas densas, coisas que querem colocar medo, insegurança na sua alma. E você fala, eu estou com Deus. Estou com Deus, não tem nada a ver com o sistema e eu já estou vibrando numa amplitude tal de percepção divina nesse mundo que qualquer informação que vem do externo, dentro dessa mídia enlouquecida, confabulada, com o pagamento de um sistema que quer manter uma certa ideologia, você já não tem mais interesse nisso, você não quer saber mais que na política está acontecendo aquilo, que na religião ou tem aquele fanatismo, aquela briga, ou que, enfim, é entretenimento, você não quer saber se o futebol, quem ganhou, quem perdeu, isso tudo você vai saber naturalmente, mas você não tem mais aquele gostinho. Você está interessado cada vez mais em aumentar essa energia da bem-aventurança, do amor, essa coisa da realização que vai se ampliando a cada dia. É isso que você tem vontade de fazer. E por quê? Eu vou te dizer um segredo. Segredo não, e falando do cantor também, esse nome Bhagavad Gita, Gita é a canção do Bhagavan, do Supremo, de modo que Deus está cantando o Bhagavad Gita. Quando Deus recita essa escritura para Arjuna no meio do campo de batalha de Kurukshetra, Deus esse que é chamado de Krishna, Deus tem infinitos nomes, mas dizem que o nome original dele é Krishna, e a gente vai explicar isso aqui daqui a pouco.
Então, quando Krishna ele canta para Arjuna, a sabedoria que liberta completamente o espírito dessa ilusão material, dessa falsa identificação com a energia da terceira dimensão, no caso, que é essa que nós estamos nos comunicando aqui, Deus ele coloca aquele sentimento dele amoroso, sabe? Deus, quando ele está ali com a Arjuna, ele fala assim, que eu estou falando o conhecimento real, o conhecimento mais confidencial, passando aqui para Arjuna, né? Com todo o meu prazer, porque Deus ele não quer que você fique aqui nessa energia material, sofrendo, esquecido de quem você é, de quem ele é. Você esqueceu sua relação eterna com a sua fonte suprema. Esse é o maior dos absurdos. Então Deus, quando ele canta o Bhagavad Gita, ele está no estado de êxtase e no meio de uma batalha. Imagina, antigamente as guerras não eram coisa de brincadeira igual de hoje em dia, não. As armas eram de mantras, tinha toda uma sabedoria. No meio da guerra, o Senhor Krishna, Deus, cantando para Arjuna aquela sabedoria num êxtase, completamente neutro, completamente equânime, não estava preocupado com nada, porque Deus não se preocupa com nada, porque Deus ele é Deus, né? Imagina, Deus é completamente tranquilo, Deus é absoluto, Deus é tudo está acontecendo nele e ele que faz tudo acontecer. E a Arjuna ali representava a alma, né? Cada um de nós é um Arjuna, que ao ler o Bhagavad Gita é a mesma coisa que está nesse campo de batalha recebendo a orientação para dissolver esse exército dos Kurus, que é o exército do outro lado lá, que vem a ser, né, dentro de um simbolismo, as emoções, os pensamentos, as intenções que são contrárias ao plano da luz, que é o plano espiritual. Então, Krishna ensinando a Arjuna a lutar contra tudo aquilo que se é um obstáculo à espiritualidade. Então essa aqui é a beleza do jogo, quando você aceita as leis de Deus, quando você se rende a Deus, você já é vitorioso, porque você está seguindo a proeminência, vamos dizer assim, superior do jogo, e o jogo só pode te ganhar quando você está esquecido. A partir do momento que você acordou, você despertou, você está seguindo as instruções de Deus, está irradiando esse amor divino dentro da sua realização pura, verdadeira, então, game over, o jogo acabou. Mas enquanto o jogo continua, para aquelas pessoas que não se rendem a Deus, para aquelas pessoas que acreditam que são essa forma humana, que estão completamente esquecidas, para essas pessoas o jogo continua ad eterno, né? Continua em novos ciclos, em novas encarnações, em novas performances. E aí fica essa bagunça toda, onde a maioria das pessoas se encontra atualmente, querendo resolver os problemas da vida, querendo crescer nessa existência material, querendo se formatar de acordo com o que o sistema estabelece que é o melhor, que é o bom. E aí você já esqueceu de você já esqueceu de Deus, não tem mais essa relação pura, essencial, eterna. Você sai do aqui e agora, fica indo para o passado, para o presente, passado, presente, e fica louco. Porque o espírito ele não se satisfaz com as coisas materiais. Vamos supor que você se tornou um multibilionário, tem tudo na vida. E quantas pessoas assim que têm tudo e são pessoas depressivas, pessoas que tiram a própria vida? Porque se ela já tem tudo e realizou que tudo não dá a satisfação espiritual, e não estou condenando aqui a riqueza, você deve usar a riqueza para o seu progresso espiritual. Aí sim. Então, se a pessoa chegou a essa conclusão e não tem a realização espiritual, com certeza ela vai ficar mais frustrada que uma pessoa que é pobre,
mas ainda tem sonhos de possuir a mesma posição que essa pessoa chegou, de riqueza. Compreende? Então, a essência da felicidade é você estar realizado no espírito, independente dessa dualidade, da pessoa ser muito pobre ou muito rica, ou ter qualquer outra característica. E assim Deus, ele está em nosso coração o tempo todo demonstrando essa sabedoria. Porque Deus, ele não só fala no Bhagavad Gita, ele está falando também no nosso coração o tempo todo. Tá? O Bhagavad Gita é uma referência da sabedoria para você aplicar praticamente nessa vida, e não para ficar dando uma de instrutor espiritual que sabe recitar os versos, assim, dessa maneira que a gente vê originalmente as pessoas falando com muito tecnicismo, que fala da metafísica filosófica, do Bhagavatam, né? Então a essência é o quê? É você estar com Deus e viver em Deus, e a partir desse momento você já fica empoderado com a potência de Deus, da superalma, o Senhor Vishnu no seu coração, para você entrar em qualquer assunto já batendo forte, superior, porque Deus, ele está te iluminando o tempo todo. Isso é eterno, não existe um momento Deus vai falar, outro não, um momento ele vai estar com você, outro não. Não, quando você está realizado em Deus, em amor, esse amor conecta diretamente a essa função existencial da comunhão divina eternamente. A alma não precisa estar no mundo espiritual, ela pode, aqui é o mundo espiritual quando a alma está em consciência espiritual. Ok? Então, voltando lá, que a gente estava falando sobre Krishna, o nome Krishna. Krishna é um nome de Deus que significa que Deus, ele atrai todo mundo de volta para ele. Por que de volta? Porque nós nos afastamos de Deus, e isso é impossível se afastar de Deus, mas nós nos esquecemos de Deus. E por isso achamos que estamos afastados dele, ou separados. Isso é a maior ignorância do mundo, o maior absurdo, porque tudo é Deus, você é energia de Deus. E você tem que tomar a atitude de, não, eu não quero ficar mais esquecido aqui na minha vida, sofrendo, tentando realizar sonhos e mais sonhos, aquisições, desfrutes infinitos nessa vida. Você já não tem mais esse sabor ilusório de experimentar, querer essas coisas, quando você consegue realizar o divino no seu coração. Se você realiza 1 segundo de Deus no seu coração, por causa da rendição verdadeira, se Deus aparece para você assim 1 segundo no seu coração, seja numa meditação, ou quando você está cantando a japa, ou fazendo algum processo espiritual no qual você tenha mais ressonância, assim, imediatamente todo o sabor do falso ego no mundo, ele some. Aí você só quer experimentar esse sabor divino no seu coração. E aí você vai se rendendo mais, e sua fé vai aumentando, porque você está experimentando isso. Né? Quando você pega aqui, ó, isso aqui é uma japamala, você vai Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Você vai cantando com devoção, esse é o processo que eu sigo. Então, na medida que você vai cantando, esse som é Deus no seu coração também se revelando para você. E Krishna também é isso. É toda essa sensação, esse sentimento de revelação, de Deus dizendo para você, meu filho, eu te amo, eu quero estar sempre comungado com você nessa plataforma de devoção, de amor, de serviço, de você estar fazendo todo mundo feliz, de você ser uma pessoa feliz, de você ser um querido meu, de você querer me levar para todo mundo. Então isso é a capacidade de um espírito que está conectado com o Espírito Supremo. E Krishna quer dizer aquele que está atraindo todo mundo de volta para ele. Porque Deus é o absoluto, possui todas as qualidades em níveis infinitos, qualidades maravilhosas, ele se torna todo atrativo. Deus é a raiz, é a base de todas as qualidades, de todos os poderes, de todas as tendências maravilhosas e felizes, de todas as manifestações. Deus é a base de tudo aquilo que você quer,
todos os seus desejos, pensamentos, tudo está vindo de Deus. E aí você tem que começar a entrar nessa energia de queridagem com Deus. Uau, Deus me fornece o tempo todo, Ele é a vida da minha vida, Ele que me dá a experiência nesse mundo material, que incrível isso. E aí você começa a ver Deus em tudo, e ver Deus no seu coração, e ver Deus no coração de todo mundo, e todo mundo dentro de Deus. Então cria esse sentimento de unidade qualitativa, onde todo mundo vivendo em Deus, nessa plenitude de amor. É isso que significa o mundo espiritual. Vaikunta, Krishna Loka. Krishna Loka é o planeta de Krishna, é o planeta central de toda a existência. É um planeta absoluto que reflete o poder completo de Deus, a consciência completa de Deus, a bem-aventurança perfeita divina. E é para lá que nós temos que retornar. E uma embaixada dessa existência espiritual está aqui agora no nosso coração, que é chamado Reino de Deus em nós. Então nós entramos nesse Reino de Deus e vamos começar a experimentar sentimentos absolutos do Espírito. Se não fizermos isso, a nossa vida é essa vida sem graça, onde temos que ficar reencarnando, nascer, trabalhar, ficar sujeito a um sistema que nos explora o tempo todo e que faz parte do jogo. E o jogo, você está cansado, chega uma hora do jogo que você não quer mais jogar. Quero sair desse jogo, eu quero apagar o meu computador, o meu laptop, o meu celular, e quero sair desse joguinho e quero viver a vida real. E é isso que a gente tem que fazer. E Krishna significa que Deus é como um imã, é um imã infinito que está atraindo todo mundo de volta lá para o mundo espiritual, para o lar original do espírito. Aqui não é o lar original, aqui é uma experiência material. Esse corpo aqui é uma projeção da sua mente. Mas você, o espírito que está por trás de tudo, tem um lar original que se chama Vaikunta, que é o mundo espiritual. Esse mundo material é só o jogo. E esse avatar aqui é o personagem que você está manipulando. Então você tem que manipular para entender quem é que está por trás do jogo, que é você. E por trás de você está Deus te alimentando, né, supervisionando a sua vida, fazendo arranjos para que você conquiste tudo aquilo que você quiser. Por isso você tem que se render a Deus e desejar estar com Ele, desejar esse despertar amoroso. Compreende? Isso é muito simples de entender, só temos que tomar a atitude ou dar o passo interno, já que temos agora esse conhecimento, né? Agora que você ouviu essa aula, você não pode dizer que você não sabe mais. Então Deus está atraindo todo mundo de volta para Ele. Os minerais vão para os vegetais, né, vão para os animais vão para os seres humanos. Então tudo isso é uma escalada progressiva de consciência. E Deus está aqui em cima. Aí você, na forma humana, tem que continuar ou indo através de formas superiores para voltar a Deus, ou então você nessa forma mesmo, adotando a vida espiritual, o serviço devocional, a prática constante de estar sempre lembrando de Deus e nunca esquecendo de Deus, vai fazer com que você dê esse salto, né? Salto quântico. Você vai para o seu círculo espiritual. Então é isso que temos que fazer. Eu desejo muito que vocês meditem nisso. Deus é o centro de atração. Está todo mundo voltando para Deus. Não tem como não voltar para Deus. Deus, ele criou um plano e você vai ter que voltar para Ele, queira ou não queira. Se você fica relutando, você vai ficar aqui sofrendo, vai ficar achando que a vida é vazia, que nada tem sentido, vai ficar angustiado. Agora, se você se rende para Deus, aí é um alazão, né? É um cavalo rápido de volta para Deus, tá? E aí você sai do jogo, da ilusão, continua aqui dentro do jogo, mas consciente de quem está manipulando esse avatar da forma humana, e compreende também que tudo isso é possível porque Deus, a fonte, está sustentando a sua alma para jogar esse jogo. Então jogue, faça a espiritualidade acontecer, cante, seja feliz e sempre lembre de Deus no seu coração, ok?
Beijo, amo vocês. Haribo!